Denomina-se de psicologia analítica a corrente teórica e clínica em psicologia iniciada por Carl Gustav Jung, distinguindo-se da psicanálise de Freud. Ainda que Jung tenha colaborado durante algum tempo com Freud, o pai da psicanálise, as diferenças de pensamento entre os dois e as suas próprias personalidades tão diversas cedo se manifestaram incompatíveis. Assim, a partir de 1913, cada um seguiu um caminho diverso. Mas se é verdade que Carl Jung sempre respeitou a memória e o contributo de Freud, o mesmo não se pode dizer de Sigmund Freud e de muitos dos seus seguidores. Não foi Freud quem descobriu a realidade do inconsciente. Antes dele, muitos pensadores já haviam falado e postulado a sua existência. Mas a Freud se deve a demonstração apodítica da sua realidade e da sua influência na vida cotidiana. Lamentavelmente, limitou-se a apresentar e a estudar uma pequena parte da psique, tomando essa parte pelo todo. Pelo que é Jung que se deve o mérito de ter mostrado a vastidão da psique inconsciente, a qual vai muito para além do inconsciente freudiano e que Jung denominou apenas de inconsciente pessoal. Como tal, para além deste inconsciente pessoal e no sentido descendente, encontra-se um inconsciente coletivo que abarca toda a história humana e todas as suas produções. Religiosas, artísticas, intelectuais, mitológicas, enfim, todas as produções humanas, tudo o que é humano, encontra-se codificado no inconsciente coletivo, presumivelmente na forma de códigos neuronais. Ou seja, Jung identificou dois níveis profundos do funcionamento psicológico inconsciente. O inconsciente pessoal e, abaixo deste, o inconsciente coletivo. O objetivo da análise junguiana é a individuação. A individuação, ou o processo de individuação, refere-se à conquista de um maior grau de consciência em relação à totalidade da psique. Jung reconheceu, com Freud, a importância das primeiras experiências, dos acontecimentos da primeira infância e os complexos pessoais que surgem a partir de distúrbios na vida da pessoa. Todos esses distúrbios são encontrados no inconsciente pessoal. Mas a grande descoberta de Jung foi a camada inconsciente que abrange todas as experiências da humanidade. E, nessa medida, percebeu que todos os complexos têm uma base arquetípica. Isto é, reconheceu que os indivíduos também são influenciados por fatores inconscientes que estão fora e para além da experiência pessoal e que têm uma qualidade mais universal. Esses fatores, aos quais Jung chamou de arquétipos, constituem o inconsciente coletivo e dão forma às narrativas universais, aos mitos e aos fenómenos religiosos e espirituais que moldam o contexto mais amplo da experiência humana, ou seja, os padrões típicos do comportamento da nossa espécie, o nosso etograma. Todo o trabalho que envolve o autoconhecimento e a dissolução dos complexos ativos na psique denomina-se de processo analítico. Tal processo tem a intenção de trazer esses fatores, quer de origem pessoal ou ontogenética, quanto coletiva ou filogenética, à consciência, permitindo que o indivíduo veja com mais clareza quais as forças que estão em ação na sua vida. Esse processo, que durante a vida toda podemos chamar de individuação ou processo de individuação, propicia os recursos para viver a vida de forma plena e com um sentido claro de autorrealização. O papel do analista é fundamental e deve ser exercido com todo o cuidado, pois visa ajudar a facilitar o processo de individuação. O psicólogo junguiano propicia a construção de um contexto seguro, um ambiente preparado para que as transformações possam acontecer. Jung iniciou a sua carreira médica trabalhando no Hospital Burgosli, em Zurique, onde trabalhou com pessoas com perturbações mentais.
Ele usou o teste de associação de palavras para procurar compreender os complexos ativos em cada indivíduo. Nesse teste, o examinador lê uma lista de cerca de 100 palavras, solicitando ao examinado que responda o mais rápido possível com outra palavra, uma palavra que lhe pareça associada à palavra estímulo. O examinador aponta os tempos de resposta e outros indícios fisiológicos. Jung postulou que, quanto maior o tempo que a pessoa leva para responder, mais a palavra se encontra associada a um complexo particular e problemático. O tempo, os batimentos cardíacos, o suor ou sudorese da pele, as falhas de memória, as repetições da palavra estímulo, eram para Jung sinais da presença ou ausência de um complexo. Note-se que os complexos não são patológicos em si, mas podem estar associados a experiências particularmente difíceis ou a aspectos arquetípicos como a masculinidade ou a agressão que o indivíduo não conseguiu integrar na sua história particular de vida. Este mesmo trabalho com os complexos permitiu que Jung começasse a descobrir que a vida humana gira em volta de certos padrões comportamentais e que a psique de todos nós é estruturada por esses padrões universais, os quais Jung chamou de arquétipos. Jung salientou o papel autorregulador da psique inconsciente. Ou, por outras palavras, a psique inconsciente procura permanentemente ajudar o indivíduo, a nossa consciência, a encontrar o seu ponto de equilíbrio, ou homeostasia. Como médico e profundo conhecedor da nossa base biológica, Jung via a psique como autorreguladora e compensatória. Neste aspecto, Jung divergiu da visão de Freud, que em grande medida patologizou a psique e os seus produtos, muitas vezes reduzindo as dificuldades do indivíduo às pretensas experiências traumáticas tidas na infância ou aos conflitos sexuais. Tal, de todo, não era a visão de Jung, que entendia que até mesmo sintomas problemáticos, como os da ansiedade ou depressão, poderiam ser potencialmente úteis ao chamarem a atenção do indivíduo para o atual desequilíbrio na psique. Com efeito, a depressão pode ser vista como uma reação do corpo ao modo como a pessoa vive ou insiste em viver a sua vida, a qual pode não estar a seguir o caminho natural, verdadeiro ou certo para a sua personalidade em particular. Jung também estudou o modo como nos vemos, a visão do nosso ego. E a visão do homem moderno aparecia a Jung como limitada, pois de múltiplas formas nos vemos aliados da nossa verdadeira natureza instintiva. É importante dizer que Carl Gustav Jung trata o ego como sendo apenas mais um complexo entre tantos outros que formam a nossa personalidade. Não é o centro da psique, apenas mais um elemento entre tantos, como afirmava William James. Mas o ego é e deve ser o centro da consciência, sendo a sua principal função o discernimento do que acontece, cabendo-lhe o papel, principalmente na segunda metade da vida, de ouvir a voz das outras partes da psique, ou seja, de nos ouvirmos e descobrirmos verdadeiramente quem somos e o que realmente sentimos. Desta forma, Jung postulou que precisamos ser guiados pelo que ele chamou de si mesmo, esse ponto virtual de conexão entre o consciente e o inconsciente, e o desejo que dele emana de totalidade e unificação com as nossas raízes arquetípicas, das quais emana o pleno potencial de cada um de nós. A partir destas considerações, Jung mostrou que o si mesmo atua como um princípio orientador dentro da personalidade e que, se escutarmos as suas moções internas e sob a sua liderança, aconteceria o desenvolvimento da personalidade e esse processo natural que ele descreveu sob o nome de processo de individuação.
o qual tem uma meta e uma direção natural. Mas para que tal aconteça, é necessário integrar os conteúdos da nossa psique que, por não terem sido vividos ou aceites, permaneceram em segundo plano. Ou seja, naquilo que podemos denominar por sombra. Encontram-se na sombra porque ainda não foram iluminados pela luz da consciência. Portanto, sombra são aqueles elementos do eu que não foram integrados à personalidade consciente, quer porque as suas qualidades e funções foram negadas, quer porque tenham sido rotulados por inaceitáveis. Não só o que negamos está na sombra, mas também aquilo que desconhecemos. Esses elementos podem ser partes negativas, aparentemente destrutivas da personalidade, como impulsos agressivos ou sentimentos de inveja, mas também podem ser qualidades desconhecidas ou não usadas. Frequentes vezes, um aspecto sombrio é um aspecto apenas subdesenvolvido. Apesar de considerarmos alguns desses conteúdos da sombra como negativos, Jung afirmava que todos os aspectos da personalidade, sejam de luz ou escuridão, são necessários para a personalidade como um todo, pois dela fazem parte. Os sonhos são um aspecto basilar no processo de individuação, pois facilitam a percepção do que vai acontecendo na psique e do que está a ser vivenciado e necessita de ser integrado. Jung demonstrou que os sonhos não disfarçam o seu conteúdo, ao contrário do que pensava Freud, o qual defendia que os sonhos expressavam desejos proibidos, ocultos, mormente de cariz sexual. Jung percebeu que os sonhos se expressam através de símbolos arquetípicos e que a nossa atual dificuldade em reconhecer esses símbolos é o que dificulta a compreensão do sonho. Necessitamos, pois, de nos iniciarmos na imemorial linguagem da simbólica onírica. Algo muito importante nos estudos de Jung é que ele descobriu que a experiência de escutar e ser guiado pelo si mesmo corresponde ao que foi experienciado ao longo dos milénios como experiência religiosa ou espiritual. Naturalmente, Jung não afirmou que o inconsciente era Deus ou que era divino. Apenas apresentou o facto de que a escuta da nossa interioridade fenomenologicamente se apresenta como uma experiência transformadora para o indivíduo e que move o seu centro de gravidade para longe do egocentrismo mesquinho e pessoal em direção a uma visão mais ampla de si mesmo, mas em contacto com os demais. E essa é a verdadeira religação da qual urgentemente precisamos. Nesse sentido, para Jung, a função relacional apresenta-se como fundamental, havendo a possibilidade de alcançarmos o estágio mais puro do ser, o do altruísmo. Ele estava muito consciente do papel da personalidade dos intervenientes do processo ou trabalho analítico, e sobre isto escreveu, dizendo que o encontro de duas personalidades assemelha-se ao contacto de duas substâncias químicas. Se alguma reação ocorre, ambas sofrem uma transformação. Nesta mesma medida, foi Jung a primeira pessoa a pontuar que o analista deveria ser sujeito a uma análise como parte do seu treinamento. O analista só poderia ajudar o analisando na medida em que se compromete também com o seu desenvolvimento. Esta ideia de Jung foi acolhida por Freud e pelos freudianos. A psicologia analítica de Carl Gustav Jung possibilita a grande oportunidade de encontrarmos o que mais desejamos, a felicidade. Uma vez que permite que trabalhemos as nossas sombras, os lados negativos, mas também os lados positivos,
contudo subdesenvolvidos de nós mesmos, integrando todo esse potencial na consciência, permitindo passos mais céleres rumo à autorrealização, ou em termos junguianos, à individuação. Cabe-nos perceber e reconhecer o manancial infindável de conhecimento compilado por Jung e a sua psicologia analítica. Não tivesse o próprio Jung navegado nas águas das suas descobertas, transformando-se no exemplo que representa para todos nós.